Fala galera, tá começando mais um Engenheiro Responde, esse é o segundo episódio. Fique ligado que hoje na última pergunta tem uma participação especial. Seguinte, a partir de agora, Engenheiro Responde vai ser feito diretamente aqui da obra, tá? O primeiro foi feito lá no escritório, então eventualmente a gente vai lá pro escritório para fazer, gravar lá. Mas a gente vai dar preferência para fazer na obra o Engenheiro Responde, beleza? Então, mesmo esquema, vou pegar aqui meu celular, pegar as melhores perguntas que foram feitas nos vídeos passados, selecionar elas e responder aqui para vocês, beleza? Então já fica a dica, se você é amante da construção civil, engenharia e arquitetura e tem dúvidas sobre o setor da construção civil, deixa aqui nos comentários desse vídeo e dos outros vídeos que a gente vai selecionar as melhores perguntas e vai responder para vocês, fechou? Então vamos lá para a primeira pergunta. Então vamos lá, estou aqui no chão do quarto do apartamento que a gente está reformando aqui no apartamento Madá. Como vocês podem ver, já estou com o fogo feito, alguns rasgos nas paredes que é para embutir a infra de elétrica e iluminação. Espero que o barulho não atrapalhe vocês. Peguei aqui a pergunta do Heitor. O Heitor perguntou, ele falou que na verdade ele está no ensino médio ainda e pensa em engenheiro. Ele perguntou mais a respeito do meu dia a dia na obra ou no meu estágio, por exemplo, se eu já cheguei a esquecer de alguma coisa que eu aprendi na faculdade ou alguma coisa que eu tinha para fazer naquele dia. Eu entendi a sua pergunta, Heitor, como se você já tivesse cometido algum erro dentro da construção civil ou não sabido como resolver algum problema dentro da construção civil, e a resposta é óbvia. Claro, a gente é ser humano mais do que tudo, então assim, a gente vai aprender muita coisa da construção civil, muita coisa no curso de engenharia civil. O curso é muito extenso, tem muita coisa inclusive que você não vai nem aplicar, dependendo da área de atuação que você for. E é claro que eu já esqueci ou já cometi algum erro na construção civil, então eu separei dois momentos durante o meu período de estágio para contar para vocês. Duas histórias de dois erros gravíssimos que eu cometi. E acontece, ainda mais quando você é estagiário, você está aprendendo. Eu cheguei no meu estágio e não sabia nada praticamente, né? A faculdade de engenharia não te ensina como lidar na prática, né? Você vai aprender realmente com os mestres de obras, com os engenheiros, é lá na obra que você vai aprender muita coisa. Então, na minha primeira semana de obra, eu cometi um erro que foi até uma situação bem engraçada. O meu mestre Rocha, inclusive, se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai lembrar dessa situação. A gente estava fazendo uma concretagem, era a concretagem, acho que era a terceira laje, enfim, era a minha primeira concretagem. Imagina, eu não sabia nada, né? Então assim, eu era responsável por fazer o acompanhamento e o mapeamento desse concreto, né? Se você não sabe, toda vez que o concreto chega na obra e a gente vai fazer a concretagem de uma laje, por exemplo, digamos que, sei lá, no caso lá eu acho que era 15 betoneiras de concreto, cada betoneira vem com 8 metros cúbicos de concreto, né? Desde a concreteira. E era mais ou menos 15 betoneiras que a gente ia utilizar lá. Enfim, toda vez que chega uma betoneira, você tem que pegar esses 8 metros cúbicos de concreto que vem dentro dela e fazer um mapeamento de onde foi despejado esse concreto na laje. Porque depois que você for fazer os corpos de prova, né, toda vez que chega um concreto na obra, a gente faz um corpo de prova, né, uma amostra desse concreto, leva para o laboratório para fazer o teste de compressão para ver se ficou certinho de acordo com o concreto que a gente pediu. Então, se tiver algum concreto que foi despejado na obra depois que a gente descobrir no processo de laboratório que não era um concreto que estava com a resistência adequada, a gente sabe onde foi despejado esse concreto na laje e faz algumas investigações para ver se precisa fazer reforço, enfim. Então, eu era responsável por fazer o mapeamento, também era responsável por fazer o levantamento de quanto concreto ia, fazer a solicitação desse concreto e acompanhar a execução da concretagem, né? Claro, quando eu comecei, o levantamento de concreto já estava feito, já o meu engenheiro tinha feito, só que ele colocou para eu fazer de novo para ver se bate com o dele, também para eu aprender, né, como fazer. Eu fiz lá, bateu com o dele, 15 betoneiras de concreto, e aí fui acompanhando. Só que no meio do caminho, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, ou seja, o expediente já estava acabando já, a gente estava na 14ª betoneira e eu comecei a pensar que não ia ser necessário a 15ª e que se eu pedisse a 15ª ia sobrar concreto. Então eu mandei segurar na concreteira, liguei lá pro cara da concreteira e mandei segurar. E avisei o mestre de obra, falei, mestre, seguinte, acho que não vai precisar da 15ª betoneira, se precisar vai precisar de pouquinho. E quando chegou despejou o final da 14ª betoneira, eu percebi que ia faltar. Então assim, ia precisar daquela última betoneira, só que não ia precisar da betoneira inteira. E eu esqueci de avisar que não precisava vir cheia, então ela veio cheia. Ela veio com 8 metros cúbicos de concreto e eu acabei usando só 3 metros cúbicos de concreto. Então sobrou 5 metros cúbicos de concreto na betoneira. E concreto é caro. E a gente está numa construtora, a construtora tem que tentar o máximo de redução de custo possível, né? E aí, como é que você faz? Você está na primeira semana de obra, não sabe resolver problema nenhum, você, na verdade, está aprendendo. Você tem que resolver o problema. Eu podia ter escondido esse problema, mandar embora o concreto, enfim, podia ter feito qualquer coisa, fingido que não era comigo, mas eu resolvi tentar resolver esse problema antes de passar o problema para alguém, porque a gente tem que tentar resolver antes de passar, né? Mandei uma mensagem pro mestre, falei, mestre, seguinte, passa pra Rádio 3 aí que eu quero falar em particular com você. Aí comecei a falar com o mestre, falei, mestre, seguinte, cometi esse erro agora.
vai sobrar 5 metros cúbicos de concreto. Tem alguém aqui na obra que precisa de 5 metros cúbicos de concreto? Aí o mestre falou, pô cara, eu ia usar mais ou menos essa metragem de concreto amanhã numa concretagem que eu vou fazer aqui no térreo. Se tiver sobrando aí, joga pra mim aqui que eu uso. Pronto, resolveu o problema, entendeu? E ainda mais do que isso, não desperdicei o concreto e a gente conseguiu aproveitar e adiantar um serviço que é feito no dia seguinte, porque eu não tive aquela ideia de me esconder atrás do problema ou simplesmente com medo de ter errado. Enfim, não, eu assumi que eu tinha errado e falei, ó, seguinte, dá pra resolver dessa maneira. Consegue? Consegue. Pronto, resolvi o problema. Então assim, uma situação na qual hoje eu não cometeria esse erro mais. E uma outra situação que eu também cometi um erro, isso na verdade foi acho que, sei lá, no primeiro mês de obra também, estava começando também. Outra responsabilidade que eu tinha dentro da construtora era fazer o levantamento de aço e o pedido de aço lá na Gerdau para que eles enviassem para a obra para a gente poder fazer as armações das vigas, dos pilares, das lajes, enfim. Então como é que é esse processo? Eu pego o projeto de estruturas, com o projeto de estruturas em mãos, eu conto o número de vigas, o número de pilares, o número de ferros, as bitolas desses ferros, coloco numa planilha, envio esse pedido de aço para a Gerdau envia para a gente, chega na obra depois de mais ou menos 5 dias, 7 dias, não lembro agora o tempo que chegava, e fiz todo esse processo. Eu já estava acostumado a fazer porque eu já tinha feito algumas vezes já, mas era o meu primeiro mês de obra ainda. E quando foi fazer, acho que a 13ª laje, alguma coisa do tipo assim, tinha uma pequena variação do projeto da 13ª para a 12ª e eu achei que era igual. Então eu achei que não precisava fazer essa dupla conferência, digamos assim, e acabou faltando aço para uma viga. E aí, como é que você faz? Fazendo a armação da laje, eu fui fazer a conferência, porque também era uma das responsabilidades minhas na obra. Depois que está toda feita a armação, antes de jogar o concreto eu ia lá, contava todos os aços, se estava faltando alguma coisa, contava espaçamento, enfim. E aí eu percebi, putz, está faltando uma viga aqui. E agora? O concreto vem amanhã para fazer. Como é que eu faço concreto se não tem a viga? Aí eu mandei mensagem pro mestre, o mestre me salvava em todas essas situações. Falei, mestre, seguinte, cometi um erro aqui, acabei esquecendo de pedir o aço para uma viga. O mestre, puta, como é que você fez isso? Falei, mestre, seguinte, já aconteceu, quero ver como é que a gente vai resolver. Como é que a gente vai resolver? Tem alguém aí na obra que está com aço para daqui a 3 dias, alguma coisa do tipo? Falou, cara, o Marquinhos vai usar aço para fazer a concretagem dele da laje tal daqui a sei lá quantos dias. Falou, mestre, tem bitola tal? Falou, tem bitola tal. Você me empresta essa bitola, depois eu recomponho para ele? Eu peço a mais no meu próximo pedido e aí ele usa esse a mais? Falou, tá bom, pode ser. Fechou? Fechou. Ninguém nem ficou sabendo, ficou só entre eu e o mestre, resolveu o problema, entendeu? O engenheiro, por exemplo, que quando você for estagiário, ele não quer que você chegue para ele e fale, ó, seguinte, esqueci de pedir o aço. Não, ele quer que você chegue para ele e fale, ó, esqueci de pedir o aço, mas já falei com o mestre, já tô pedindo o aço emprestado do Marquinhos e já pedi o aço a mais pro Marquinhos, beleza? O cara fala, beleza, resolveu o problema, vai pra fazer outra coisa. É assim. É assim que funciona no dia a dia da obra, beleza? Espero ter te ajudado aí. Mais uma pergunta agora do Gabriel Peterson, ele perguntou a respeito de curso de administração, se é interessante fazer, e sobre as ferramentas de construção de projetos 2D e 3D. 3 cursos de cara que eu posso te falar que você tem que manjar. 3 softwares são Excel, isso independente da área de atuação que você for trabalhar, principalmente na construção civil. Outro, Project. Não sei se você conhece o MS Project da Microsoft, é um software de gestão de projetos e cronogramas de obra. Você consegue fazer cronograma para qualquer tipo de projeto, até um projeto da construção de uma mesa. Se você quiser colocar o cronograma de execução desse projeto no Project, você consegue usar. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um curso de Project, é muito interessante para você entender como é que funciona o planejamento de uma obra. Esse software permite que você atribua prazos, responsabilidades, recursos, materiais, mão de obra, enfim, é muito interessante. Você consegue linkar atividades e consegue ter uma visão geral mais ampla do cenário total do projeto, e é muito interessante para você não se perder nas atividades, na execução do projeto. E também, claro, AutoCAD. Então assim, se você for trabalhar com construção civil, se você for engenheiro, você vai precisar do AutoCAD até na faculdade, mas é claro que se você quiser se tornar um pouquinho mais além do que os outros, fazer um curso fora de AutoCAD é bem interessante para você aprender todas as ferramentas que o projeto de um AutoCAD consegue proporcionar para você, engenheiro. Beleza? Então esses 3 são fundamentais. Agora, a respeito de curso de administração, cara, eu recomendo muito. Depois que eu finalizei minha faculdade, eu emendei de cara uma pós-graduação em administração de empresas, porque a faculdade infelizmente não te forma para isso. Planejamento de fluxo de caixa, acompanhamento de projeto, processo de negociação, marketing, jurídico, todas essas coisas você não aprende, você vai aprender num curso de pós-graduação.
Então eu recomendo muito, se você tiver a possibilidade de fazer uma pós em administração, é muito interessante, ainda mais se você quiser empreender na construção civil. Se você quer empreender na construção civil, você precisa fazer, senão você vai penar muito para você abrir uma empresa de construção civil, independente de que setor que for, não precisa nem ser na construção civil. Se você não tiver uma pós ou uma formação mínima de administração de empresa, você vai penar muito, vai cometer muitos erros que ou vão cortar muito do seu fluxo de caixa e obviamente inclusive do seu lucro e possivelmente fazer você entrar num processo de falência. Mas enfim, eu acho que é muito interessante você fazer um curso de pós-graduação para você se tornar um engenheiro mais completo e conseguir realmente de fato tocar o seu próprio negócio, fechou? Vitor Augusto perguntou sobre curso técnico de edificações, se eu acho que vale a pena começar na área a partir de um curso técnico de edificações. Cara, Vitor, eu acho que vale sim, ainda mais se você não tem certeza se é realmente um curso de engenharia que você quer seguir para sua carreira. Porque o curso de engenharia demora em média de 5 anos, é no mínimo 5 anos, tá? Para mais, dependendo de como você se esforçar. O curso técnico ele é mais curto, ele gira em torno de 1 ano e meio, 2 anos e meio, alguma coisa do tipo assim. E ele também é muito mais barato do que um curso de engenharia. Então assim, para você ingressar na construção civil é uma excelente forma, até porque, se eu não me engano, o curso técnico permite que você assine a ART. Então assim, se você quer começar a trabalhar na área, executando obras ou reformas, se eu não me engano, o curso técnico de edificações permite que você tenha acesso ao CREA e permite que você assine uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, para você iniciar uma obra. Então é uma excelente forma de você ingressar na construção civil. Além do que, o curso técnico de edificações, por ele ser mais curto, mais enxuto, ele foca mais na construção civil mesmo, mais nas questões práticas da construção civil e deixa de lado muitas matérias que você vai ter na engenharia, mas que no curso de edificações de edifícios você não vai ter. Enfim, espero ter te ajudado, mas eu acho sim que é uma excelente maneira de você começar. E claro, se você tiver a intenção de se tornar cada vez mais relevante dentro do cenário da construção civil, migrar para um curso de engenharia civil depois vai te fazer muito bem e vai te tornar cada vez mais completo. A Luísa Carolina Leal perguntou no vídeo do Engenheiro Responde 1, então um vídeo recente, ela falou que está fazendo engenharia civil e ela quer saber se é importante focar mais na especialização logo após formar ou obter mais experiência profissional primeiro. Eu acho que tem que fazer os dois. Tem que assim finalizar. Eu fiz assim pelo menos, então assim, eu acho que para mim funcionou, então por isso que eu indico, tá? Assim que eu me formei, eu já busquei a especialização. Então eu fui fazer uma pós em administração porque eu já tinha intenção de empreender e eu já tinha intenção de abrir a minha empresa. Então, como eu sabia que era necessário fazer isso o mais rápido possível, assim que eu finalizei, eu já fui fazer uma especialização, fui fazer um curso de pós-graduação em administração de empresas. Se você quer ir para a área de projetos, enfim, fazer uma especialização talvez em TQS, enfim, fazer alguma especialização voltada para projetos também é muito interessante, depende da área de atuação que você quer seguir, mas eu acho que tem que ser o mais rápido possível, se você tiver a possibilidade financeira de fazer, óbvio, e sempre deixando a experiência profissional em conjunto, né? Ou seja, você nunca deve parar de trabalhar, é sempre possível você estar trabalhando, é melhor ainda, porque você vai se desenvolvendo, então assim, a experiência profissional é fundamental até para as empresas saberem que você está no mercado. Então as pessoas vão começar a comentar sobre você, seu LinkedIn vai ficar cada vez mais influente, você vai ter mais contatos e mais experiência, claro, é mais conhecimento. Então assim, se eu fosse você, continuaria trabalhando e focando ao mesmo tempo na pós-graduação ou numa especialização. Vai ser puxado, né? Você com certeza é jovem e tem que ser puxado agora mesmo, enfim. É você se formar agora, para você conseguir ter uma base sólida, tanto de experiência, como de conhecimento, como de currículo também. Então assim, quanto mais coisas você conseguir fazer ao mesmo tempo e bem feito, claro que se isso começar a te atrapalhar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, ou enfim, se você não estiver conseguindo lidar, aí é uma coisa que você tem que ver pessoalmente, mas se você achar que você tem a possibilidade de fazer, eu recomendo muito você fazer a especialização assim que você finaliza, até porque o conhecimento está fresco, você tem mais... Enfim, até porque o conhecimento está fresco, você tem mais... Até porque o conhecimento está fresco, você está com mais disposição, enfim, está em processo de formação, eu acho fundamental. Claro que fazer isso em conjunto com a experiência profissional. Bom, galera, então para finalizar o vídeo de hoje, eu vou trazer uma pergunta que surgiu no último vídeo do Engenheiro Responde, que eu achei uma pergunta muito pertinente. E para responder essa pergunta, eu trouxe aqui uma participação especial do meu irmão, que também é engenheiro civil. Eu já apresentei ele e a empresa dele no vídeo passado, mas como a pergunta é muito pertinente, é totalmente ligada à área de atuação dele, eu acho melhor o Fernando responder essa pergunta. E Fernando, antes de você se apresentar, vou ler para você a pergunta do Genivaldo. Ele perguntou no vídeo do Engenheiro Responde, um prédio feito com paredes autoportantes, como que você faz a integração entre ambientes? Bom, eu sou o Fernando Guimarães, irmão do Fagner Guimarães. Eu também sou engenheiro, empreendedor. Eu sou sócio de uma das maiores empresas de cálculo estrutural no Brasil, a RN+, Projeto Estrutural. E há poucos meses também eu
eu iniciei no Instagram, no Fala Mais GG, @FalaMaisGG, compartilhando dicas de empreendedorismo, marketing e vendas para engenheiros e arquitetos. Então, me siga lá. E eu vou aproveitar, muita gente pergunta aqui nos comentários dos meus vídeos o porquê que eu decidi empreender na engenharia. Então, vou aproveitar meu irmão que já empreende há mais tempo do que eu, que é uma pessoa apta para explicar para vocês um outro ponto de vista, porque eu sou execução, meu irmão é projetos. Então, vocês têm aí os dois embasamentos aí. Por que você decidiu empreender na engenharia? O que você acha que é importante? Bom, eu sempre quis empreender, né? Então, isso até depois que eu me formei em engenharia, eu fui atrás de outros conhecimentos que pudessem me agregar. Conhecimentos de marketing, vendas, então fiz pós em gestão de negócios, fiz pós em gestão comercial, fiz MBA em gestão estratégica de negócios. E aí eu consegui aprender coisas que, infelizmente, a faculdade de engenharia não me ensinou. Como contabilidade, mercado financeiro, né, matemática financeira, marketing, que infelizmente o conteúdo é muito pouco na graduação técnica que a gente tem no Brasil hoje. E aí eu fui atrás dessa informação e fui atrás do meu objetivo maior de vida, que era empreender, né, e começar um próprio negócio. E hoje a gente vê que vai muito além disso, né, a gente tem também, quando você empreende, você também tem o poder ali de mudar o mundo, né, de ajudar outras pessoas também a evoluírem na vida, você tem uma responsabilidade social. Então e até por isso também que eu iniciei o meu Instagram, porque eu sei as dificuldades que um engenheiro e que outros profissionais técnicos também, como por exemplo o arquiteto, que eu convivo muito, tem na hora de empreender e tocar um negócio, porque às vezes eles são muito bons tecnicamente, mas falta ali o conhecimento de marketing e vendas que a faculdade não deu. Né? Entendi, e é o que impulsiona o seu negócio, na verdade, né? Sem dúvida, um dos nossos segredos para a gente crescer tanto aí, a gente cresceu nos últimos 3 anos, vivendo, né, momentos turbulentos aí, de pandemia agora, em crise, várias coisas, a gente cresceu 410%. Então, é claro, é boa engenharia, mas também atrelada com uma boa gestão de negócios e vendas, né? Gerivaldo, todo o empreendimento de alvenaria estrutural ou parede de concreto, essas paredes têm função estrutural, então elas não podem sofrer alterações. Você não pode quebrar uma parede de alvenaria estrutural ou uma parede de concreto. Então, até mesmo mudança de tomadas, por exemplo, elas são feitas externamente, você não rasga a parede para isso. Então, essas integrações de ambientes devem ser pensadas durante a concepção arquitetônica, no projeto arquitetônico lá atrás, antes do início da construção. Então, como, por exemplo, você pode fazer isso? Algumas das paredes internas podem ser de drywall ou de vedação, sem função estrutural. Aquela parede, no caso, por exemplo, divisa de uma sala com um quarto, se o arquiteto quiser, ele coloca aquela parede sem função estrutural. E aí você pode demoli-la. Mas se na concepção arquitetônica não for pensado assim e todas forem estruturais, esquece, você não pode fazer, tá? As únicas alterações que sobram para você fazer, né, de integrações, são, por exemplo, nivelamento de piso, remoção de caixilho, só isso, mas sem mexer na parede. Então, só para resumir, se o arquiteto, na época da concepção do projeto, ele definir que essa parede é muito importante que ela seja uma parede versátil, que sei lá, o meu cliente ele pode eliminar ela se ele quiser integrar. Se ele colocar isso no projeto, aí essa parede sendo ou uma parede de vedação de alvenaria convencional ou de drywall, aí você pode eliminar. Se esse projeto for para o executivo e aí for para a execução do projeto de estruturas, já com essa solução em alvenaria estrutural, parede de concreto, aí nunca mais. Nunca mais. É importante também comentar que quanto mais paredes estruturais você tiver, mais econômico fica o prédio. Então, às vezes, na concepção ali, o incorporador, o arquiteto e o engenheiro envolvido no projeto, eles vão pensar no custo-benefício. Vai ser muito importante para a venda eu ter essa liberdade de layout, então vamos fazer, mesmo que isso aumente um pouco o meu consumo estrutural nas outras paredes. Então tudo isso é decidido no estudo de viabilidade. Né? A gente vê muito, inclusive, empreendimentos, você me corrija se eu estiver errado, muitos empreendimentos de Minha Casa Minha Vida que seguem esse padrão, né? Sim. Geralmente empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, quase todos são de alvenaria estrutural, parede de concreto. É uma solução muito utilizada para prédios com pouca variação de tipologia e panos menores, né? Então, aí que tá. Vários blocos, né? Vários blocos, então também com repetição. E aí que tá, se você aumentar o pano de laje, aí você vai aumentar essa carga nas paredes. Por isso que quanto mais paredes estruturais, mais econômico vai ficar, né? Na alvenaria estrutural e na parede, se o empreendimento for bem pensado para isso, né? For quadradinho, não tem muita repetição, por exemplo, se você não tiver um embasamento com a transição em concreto,
que isso vai onerar um pouquinho a estrutura, ele tende a ficar mais econômico, tanto na questão de consumo estrutural, de concreto e aço, né, que você vai ter, não vai ter os pilares ali, né? Você vai ter só a laje, geralmente a laje de 10 a 12 centímetros, e aí as paredes têm função estrutural. Então você vai gastar menos com concreto e aço, e o prazo de obra também é mais rápido, né? Entendi. Bom, galera, vou deixar nos comentários aqui na descrição desse vídeo o site do meu irmão, o Instagram dele também, o LinkedIn. Adiciona ele lá, ele tá sempre apto a responder vocês aí também. E o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. E sempre, qual que é a sua maior dúvida de construção civil, engenharia, reforma, arquitetura, decoração? Deixa aqui nos comentários que a gente produz um vídeo aí respondendo pra vocês, beleza? As nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela também pra vocês. Infelizmente a gente não consegue passar todo o conteúdo que a gente passa lá diariamente por questão de tempo e prazo, mas quem acompanha a gente lá, acompanha ao vivo, em tempo real, tudo que está acontecendo nas nossas obras. O vídeo vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade e bora reformar!